Édipo. Édipo tem um nome, como vocês sabem, eu uso muito esse exemplo, até no meu livro Édipo ao pé da letra, é sobre isso, né? Édipo, ele recebe o nome de oidipus, pé inchado, né? E que significa em grego exatamente oidipos, oido, de oiden, edema e pés, pé inchado, né? Só que essa marca da língua, né, ela permite aí um trocadilho com oida e pós, porque oida em grego significa eu sei. Então ele tem um saber no pé. E quando ele nasceu, aos 2, 3 dias de idade, ele foi dado para um pastor, né, os pais deram ele para ser morto. E antes disso furaram os pés dele. E aí o pastor recebe aquele menino, imagina, um nenenzinho com o pé furado, com ferro, o pé estava que nem uma bola inchada, né? Vermelha, né? Todo inchado, e aí o pastor chama ele, o pé inchado, oidipus. E ao longo da vida, ele passou claudicando, manco, com aquele pé inchado, com a marca de língua no corpo e no nome. Então vemos aí um exemplo, né, do oidipus, pé inchado, que é da onde aparece aí esse algo assim linguageiro, né, como uma coleção de cicatrizes dos choques recebidos, eu diria. Como o Ferenczi diz, né, que eu achei um termo bem legal, que nós recebemos uma coleção, nós temos uma coleção de cicatrizes, de choques recebidos do outro. O exemplo do oidipus, então, é aí bastante evidente. Né? Então, há uma mortificação do corpo, né, provocada pela linguagem, para que o corpo entre na cadeia significante. Isso é uma coisa. Ele entra numa história, se exterioriza. Mas, por outro lado, nós podemos também interpretar que a língua marca o corpo e deixa letras no corpo. E que é algo para a gente investigar. Por que o sujeito está sempre fazendo um determinado sintoma corporal? Sempre ali naquele mesmo lugar. Será que podemos atribuir apenas a biologia? Ou se não tem alguma marca ali do corpo que faz ele, digamos, repetir, não? Alguma coisa que foi dita e se inscreve, não, ali no seu corpo. E esse corpo, não, ele vai criando, a partir da sua incorporação na linguagem e com as marcas de língua, ele vai criando uma circulação de gozo para cada um. Então, cada um tem um corpo gozante determinado por essa incorporação. E que a gente pode pensar que isso pode dar determinadas até patologias, porque as vias de gozo do corpo são traçadas pelos significantes de língua e essa sua musicalidade, dessa música ouvida, lalada, e que levam ele a se movimentar. O que a gente vê no caso da psicose? Não? Oi? No caso da psicose, quando não há essa incorporação, isso pode ir no lado da melancolização, até a síndrome de Cotard, em que o sujeito diz que está morto e não tem órgãos, até o despedaçamento total do corpo na esquizofrenia. Não? Quando não há essa incorporação do corpo próprio biológico ao corpo, não, simbólico. Então, ou então você vê em determinados psicóticos, uma espécie de movimentação do corpo que parece robotizada, ou em autistas até mais velhos, não?
que saíram da infância e que têm, né, uma espécie de robotização do corpo, que não tem aquela fluidez e a movimentação dada por la língua, que aponta para esse tipo, né, de problema digamos, na incorporação. Eu queria dar para vocês um exemplo né, da minha clínica, que é o seguinte, que é um paciente que apresentou, diz ele, um medo irracional da gripe suína. Na época que estava tendo muito gripe suína, né, aqui, né, mas ele não via à sua volta ninguém com medo tão exagerado quanto ele tinha, né? Ele temia que essa gripe suína fosse matá-lo ou matar algum parente próximo. E ao falar em análise, né, que recentemente havia sentido uma intensa dor nas costas quando ele entrou no avião, ele se lembrou que percebera com temor no aeroporto que o aeroporto tinha muitas medidas de precaução contra a gripe suína. E aí ele começou a articular a dor nas costas com o medo dele de gripe suína. Até que ele fez a mesma associação entre a gripe suína, a seguinte cadeia significante: gripe suína, porco, lombo, dor lombar. Olha como está aí na língua: lombo, porco, lombo, dor lombar. E lembrou de uma cena de infância na fazenda em que os porcos eram castrados com um torniquete no qual os testículos iam sendo arrancados, provocando guinchos insuportáveis de se ouvir. Eram porcos escolhidos para a engorda, os porcos castrados, e posteriormente o corte. Ao fazer essa associação, o medo da gripe suína sumiu, se atenuou e a dor lombar desapareceu. No entanto, vez por outra, esse ponto de dor é uma dor específica que ele tem na coluna, retorna. E aí podemos ficar perguntando: será que o dito órgão de choque de cada um, né? Que às vezes você tem um órgão de choque, aquele que vai sempre, né, se machucar num determinado lugar, ou está sempre tendo uma determinada doença de repetição, é isso que eu deixo aqui para vocês, se não tem a ver com esses choques de la língua no sujeito, não? Será que não tem ligação, não, com esse traumatismo de la língua? As dores lombares o acometem de vez em quando, principalmente quando ele está de férias. E não é coincidência que era exatamente nas suas férias que ele ia para a fazenda e assistia a esse ritual de castração suína. E era lá também que ele comia lombo de porco, ou seja, os leitões castrados engordados, que ele tinha visto e ouvido, né, aquela castração terrível. Recordou-se então de sua primeira dor lombar aos 15 anos, mal diagnosticada de ciática, e que foi durante as férias. Por outro lado, ele sempre teve horror de que? Engordar. Sempre tive dificuldade, diz ele, de lidar com pessoas gordas, homens e mulheres. Ele não detestava pessoas gordas, não conseguia saber por quê, e foi aos poucos vendo, né, que era ligado a isso, né? Aí ele disse: inclusive terminei com a minha primeira namorada quando conheci a mãe dela, e imaginei que ela ia, quando eu fosse ficar mais velha, ia ficar tão gorda quanto a mãe. Aí ele fez em outra ocasião uma associação entre transar, os movimentos fortes, né, da transa, e a dor lombar. Aí ele diz: sexo então tinha para mim o sentido de imundície, porcaria.
de chafurdar na lama, e depois se transformou em pecado a ser evitado. Ele teme que a dor lombar, diz ele, vá me jogar na cama, me internar e me impedir de ter sexo. Ele não tem mais dor lombar, então é o medo de ter dor lombar. Então, o seu sintoma, lhe parece, então, como uma pedra no caminho, evocando no corpo, evocando as figuras da castração imaginária. Aí nós estamos vendo como essa localização da língua no corpo, incidindo no corpo, mostra aquilo que o Lacan acentua, que o sintoma, não é só da ordem do simbólico, como a gente está vendo na articulação linguageira, mas que ele é da ordem do real. Tem aí um real que marca o corpo através de uma língua. Não? E aí o Lacan vai definindo, a partir de um texto que se chama Terceiro, o sintoma como o real que impede o sujeito de caminhar, como uma pedra no sapato, ao longo do caminho. E, no caso desse sujeito, o lombar é irracional. Tem algo desse lombar, da palavra lombar, que é irracional, porque por mais que se associe a outros significantes que ele vai dando sentido, permanece o lombar. Não sei se vocês estão me entendendo. Vamos esvaziar de sentido lombar, mas permanece no lombo dele. E vocês veem como a palavra lombar articula um monte de coisas. Não? Não, vou terminando aqui. Então, esse lombar, eu fico pensando, será que não seria uma letra escrita no corpo? Nesse caso, uma letra de la língua que condensa o quê? O gozo, tem um gozo da sua história, que condensa um gozo e a sua história como uma herança a ser transmitida. Aí ele diz, sempre previ um desastre que nunca veio. Por toda a minha vida tive medo disso. E deve ser relativo a essa cena em que ouvi os porcos gritando e seus testículos serem arrancados, o que remete a uma castração imaginária. Não? Então, o sintoma, como letra, é a marca de la língua no corpo, como vimos em Ódipus, que para mim é o paradigma, como um umbigo que une o ser falante ao outro da linguagem, com uma marca que não se apaga, mas que, no entanto, você pode esvaziá-la de gozo, nesse gozo mortífero. Esse umbigo, que seria um nome real do inconsciente, em Freud, que Freud falou do umbigo do sonho, como um mistério, o tal do mistério, um mistério do corpo falante, e que uma análise não só permite ao sujeito dele se dar conta, como também lidar com ela. Ou seja, essa marca que se refere ao que Lacan aponta no final de análise, como o que ele chama em francês como savoir-y-faire. Savoir-y-faire com seu sintoma, um sintoma com H, um sintoma aí que se articula como letra, do qual o sujeito não se livra, porque é dele essa marca, mas que ele não se livra, mas ele aprende a se virar com ela. É isso aí. Obrigado. Bom.